Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao canal A Minha Bíblia Ilustrada. Hoje, embarcaremos juntos em uma jornada fascinante enquanto exploramos um dos eventos mais extraordinários narrados na Palavra de Deus, a Transfiguração de Jesus. Vamos desvendar os mistérios por trás desse acontecimento marcante e entender o seu significado profundo para a fé cristã. Primeiramente, mergulharemos no contexto histórico, viajando até Cesareia de Filipo, uma cidade carregada de simbolismo, a cerca de 40 quilômetros ao norte do Mar da Galileia. Lá, Jesus revelou sua identidade de maneira impactante, questionando seus discípulos sobre quem diziam que ele era. A resposta de Pedro desencadeou uma série de revelações sobre a missão e a divindade de Jesus. Então, convido vocês a se aprofundarem conosco nessa incrível narrativa bíblica, onde a luz da verdade ilumina os corações e mentes dos discípulos, revelando Jesus como o Cristo, o Messias. Preparem-se para uma experiência única de compreensão e fé. Aprofundando no diálogo entre Jesus e seus discípulos, testemunhamos o momento em que ele questiona quem as pessoas diziam que ele era. As respostas variavam, refletindo as diversas especulações entre os contemporâneos de Jesus. Alguns, como Herodes Antipas, acreditavam na ressurreição de João Batista, enquanto outros o comparavam a Elias, Jeremias ou um dos profetas do Antigo Testamento. No entanto, Jesus vai além, dirigindo a pergunta diretamente aos seus seguidores. A confissão de Pedro, proclamando, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, não apenas revela a compreensão divinamente inspirada de Pedro, mas também desencadeia uma série de revelações cruciais. É fundamental notar que Jesus afirma que essa revelação não veio da compreensão humana, mas de uma revelação celestial. Este momento de diálogo, portanto, estabelece o fundamento para a compreensão mais profunda da missão de Jesus e, por fim, para a revelação extraordinária durante a Transfiguração. A identidade de Jesus como o Cristo, o Messias, é o centro desta narrativa bíblica, moldando o curso da história espiritual e guiando os passos dos discípulos em direção à verdade eterna. Com a confissão de Pedro estabelecendo a base, Jesus, agora, compartilha com seus discípulos os detalhes cruciais de sua missão redentora. Ele revela que não apenas sua jornada levará a Jerusalém, mas que nesse caminho enfrentará sofrimentos significativos, provenientes dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas. Essa revelação não apenas antecipa a magnitude do sacrifício que Jesus estava disposto a suportar, mas também ressalta a oposição que ele enfrentaria das autoridades religiosas de sua época. Ao mencionar que seria morto e ressuscitaria no terceiro dia, Jesus não apenas antecipa sua própria ressurreição, mas sinaliza a vitória sobre a morte e a promessa da vida eterna para aqueles que creem nele. Esse anúncio, portanto, é um momento crucial, pois coloca em perspectiva a missão redentora de Jesus, esclarecendo não apenas o propósito de sua jornada, mas também o preço que ele estava disposto a pagar pela salvação da humanidade. A jornada para Jerusalém não seria apenas física, mas espiritual, marcando um ponto crucial na história divina e na revelação do Evangelho. Ao entendermos a profundidade dessas palavras de Jesus, somos levados a refletir sobre o significado de sua missão em nossas próprias vidas. A jornada para Jerusalém torna-se, assim, um símbolo poderoso da entrega e do amor redentor que Jesus demonstrou por cada um de nós. Essa parte crucial da narrativa prepara o terreno para os eventos extraordinários que se desdobrarão na Transfiguração, revelando ainda mais sobre a divindade e o propósito de Cristo. Entrando agora no ápice dessa jornada espiritual, 6 dias após o anúncio da missão de Jesus, somos conduzidos a um momento transcendental no topo de uma montanha. Jesus escolhe Pedro, Tiago e João para testemunharem um evento único e extraordinário, sua transfiguração. A magnificência do Rei vindouro é revelada aos 3 discípulos. Ao chegarem ao cume da montanha, algo surpreendente acontece, o rosto de Jesus brilha como o sol, e suas vestes se tornam resplandecentes, brancas como a luz. A presença de Moisés e Elias ao lado de Jesus não é mero acaso, mas simbolicamente carregada. Moisés, representando a lei, e Elias, os profetas, aparecem para testemunhar a concretização do plano divino, o êxodo espiritual que Jesus estava prestes a realizar em Jerusalém. Pedro, atônito e maravilhado, propõe a construção de tendas para Jesus, Moisés e Elias, sugerindo uma manifestação física e duradoura da glória divina naquele lugar. Contudo, uma nuvem luminosa os envolveu, e uma voz celestial ressoa, afirmando: Este é meu filho amado, em quem tenho prazer. Esquiteo.
A transfiguração, portanto, é um momento-chave na narrativa bíblica, oferecendo aos discípulos e, por extensão, a nós, uma visão impressionante da verdadeira identidade e glória de Jesus. Este evento não apenas consolida a confissão de Pedro, mas também prepara o terreno para a compreensão mais profunda de sua missão redentora e do significado do Evangelho. Pedro, que anteriormente confessara a identidade divina de Jesus, agora tem uma compreensão mais completa e visual de quem estava seguindo. Seu reconhecimento de Jesus como o Filho de Deus é reforçado pela voz celestial que afirma esse relacionamento único e especial. Ao compreenderem que Jesus é o Cristo, o Messias esperado, os discípulos são preparados para a próxima fase de sua jornada com Cristo. Esta revelação fortalece a base da fé e solidifica a missão de Jesus como o Redentor prometido, aquele que traz a salvação e o cumprimento das profecias messiânicas. A visão demonstra como será o Senhor Jesus quando ele retornar para estabelecer seu reino. Nesse momento, ele não será mais conhecido como o Cordeiro do Sacrifício, mas como o Leão de Judá. Todos que o veem o reconhecerão como o Filho de Deus, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Nessa visão, Moisés e Elias aparecem, destacando-se como personagens importantes do Antigo Testamento. Esta cena revela que aqueles que morreram, como Moisés, têm compreensão cognitiva e a capacidade de se comunicar. A voz simboliza todos os que compõem o reino de Deus, aqueles que serão arrebatados e não experimentarão a morte, como Elias, e aqueles que morrerão e estarão com o Senhor, como Moisés. Quando Jesus os toca e encoraja, os discípulos levantam os olhos e veem apenas Jesus. Este evento impressionante valida a supremacia de Jesus sobre Moisés e Elias, e os discípulos, após serem tocados por Jesus, percebem que ele é superior a todos os servidores fiéis de Deus. Jesus explica a eles as Escrituras, desde Moisés e todos os profetas, apontando para a centralidade dele nas Escrituras. Descendo do monte, Jesus instrui os discípulos a não revelarem a visão até que o Filho do Homem ressuscite dos mortos. Este episódio não apenas ilustra a transição da antiga aliança para a nova em Cristo, mas também destaca a importância de ouvir e seguir Jesus como o Messias prometido e Senhor. Os discípulos, intrigados, perguntaram a Jesus sobre a afirmação dos escribas de que Elias deveria vir primeiro. Jesus explicou que, de fato, Elias já havia vindo, mas as pessoas não o reconheceram. Ele revelou que João Batista era a encarnação de Elias, cumprindo a profecia. No entanto, os líderes não perceberam João dessa maneira e, em vez disso, o perseguiram, assim como fariam com o Filho do Homem, indicando a rejeição da mensagem divina. Além disso, a passagem menciona Moisés como uma figura crucial, destacando sua importância no Antigo Testamento. Embora tenha sido um líder extraordinário, Moisés também teve seus desafios, como fugir do Egito após um ato impulsivo. A referência à sarça ardente e a instrução para retirar os sapatos como sinal de estar em Terra Santa reforçam a manifestação divina na vida de Moisés. A interação com Deus na sarça ardente ressalta a chamada e a missão de Moisés de liderar os israelitas. A abordagem inicial de Moisés, resistindo à chamada divina, mostra sua hesitação e falta de confiança. No entanto, Deus prometeu capacitá-lo e realizar maravilhas através dele, apesar de suas limitações. Moisés reconheceu suas dificuldades em falar em público devido a um problema de gagueira, levando Deus a nomear seu irmão Arão como porta-voz. O texto destaca a interação única entre Deus e Moisés na sarça ardente, a revelação de sua vontade e as respostas providenciais diante das limitações humanas. De acordo com a evidência, Moisés tinha 120 anos quando morreu, seus olhos nunca escureceram, e ele nunca perdeu sua vitalidade. Moisés estava no auge de sua vida quando foi chamado para casa, apesar de sua idade avançada. Sua morte ocorreu enquanto ele estava de costas para a rocha no topo do Monte Nebo, olhando através do Jordão para a terra prometida. No entanto, ele nunca entraria nessa terra devido à desobediência. Moisés foi impedido de entrar na terra prometida porque, nas águas de Meribá de Cádiz, ele liderou os israelitas até a beira de Canaã, examinou a terra, mas não foi permitido entrar. Eliseu, por sua vez, assumiu como profeta após Elias e pediu uma dupla porção do espírito de Elias, não significando duplicar o poder, mas expressando a antiga prática de herança. Isso indicava que Eliseu queria ser o herdeiro e sucessor de Elias, o que foi concedido. Enquanto Enoque caminhou com Deus e foi arrebatado para o céu sem experimentar a morte, Eliseu testemunhou a partida de Elias e, ao pegar sua túnica, continuou o ministério de Elias.
A transfiguração ocorre logo após Jesus se proclamar como o Cristo. Esta cena testemunhada por Pedro, Tiago e João é uma representação visual do reino vindouro de Jesus. Além disso, a voz de Deus Pai confirma ainda mais a chamada e filiação de Jesus, representando seu reino vindouro. Esta transfiguração é uma representação visual do reino de Jesus em sua plenitude. A cena, envolvendo Jesus, Moisés e Elias, testifica que Jesus cumpriu tanto a lei quanto os profetas. A voz de Deus Pai valida a missão de Jesus e antecipa a glória de seu reino vindouro, dando uma visão maravilhosa do reino que está por vir.